Você já se perguntou como tornar sua leitura da Bíblia mais profunda, significativa e transformadora? Imagine descobrir segredos há muito tempo esquecidos, desvendar mensagens divinas e experimentar uma conexão espiritual intensa. No vídeo de hoje, revelarei 10 dicas práticas e poderosas que irão revolucionar sua experiência de leitura da Bíblia. Mas espere, há uma dica crucial, uma joia preciosa guardada até o final, que pode mudar completamente sua jornada espiritual. Prepare-se para uma jornada de descobertas e crescimento como nunca antes. Não perca, pois a última dica é a chave para desbloquear todo o potencial da sua leitura da Bíblia. Fique até o final e prepare-se para ser transformado. 10 dicas práticas para ler a Bíblia de forma mais significativa e transformadora. Ler a Bíblia pode ser uma experiência gratificante e edificante, mas muitas vezes pode ser desafiador para iniciantes ou mesmo para pessoas mais experientes. A Bíblia é um livro complexo, e entender seu conteúdo pode exigir tempo, paciência e dedicação. Mas, calma, estou aqui para te ajudar com dicas úteis. Aqui estão algumas dicas úteis para ajudá-lo a começar ou aprofundar sua leitura da Bíblia. 1. Defina um tempo e um lugar específicos para ler. Definir um tempo e um lugar específicos para ler a Bíblia é importante para criar um hábito consistente de leitura e permitir tempo para reflexão e meditação. Escolha um momento do dia em que você possa se concentrar sem interrupções, como pela manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. Além disso, escolha um lugar tranquilo, livre de distrações, como um quarto silencioso ou um local ao ar livre. O ambiente ideal pode variar de pessoa para pessoa, mas é importante escolher um lugar confortável e agradável para que você possa se concentrar na leitura. Definir um tempo e um lugar específicos também ajuda a criar uma rotina diária que pode ajudar a tornar a leitura da Bíblia um hábito consistente em sua vida. Mas, como eu disse, você deve escolher o lugar que se sinta confortável e tire o melhor proveito da leitura. Dicas para a leitura bíblica. 2. Escolha uma tradução que seja fácil de entender. Antes de mais nada, ao escolher uma tradução da Bíblia, é importante considerar sua facilidade de entendimento. Algumas traduções são mais complexas e formais, enquanto outras são mais simples e acessíveis. Para aqueles que são novos na leitura da Bíblia ou que não têm familiaridade com a linguagem bíblica, pode ser útil escolher uma tradução mais fácil de entender, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH, a Nova Versão Internacional, NVI, ou a Bíblia Viva, BV. Essas traduções usam uma linguagem mais moderna e comum, o que pode tornar a leitura e a compreensão mais fáceis para iniciantes. No entanto, é importante lembrar que cada tradução tem suas próprias características e nuances, e a escolha da tradução ideal pode variar de acordo com as preferências pessoais e necessidades de cada leitor. Minha dica é que você tenha várias traduções para estudar a Bíblia e uma para sua leitura diária. 3. Comece com um plano de leitura simples. Iniciar a leitura da Bíblia com um plano simples pode ajudar a criar um hábito consistente de leitura e evitar sobrecarga ou desmotivação. Existem muitos planos de leitura disponíveis, desde os mais simples aos mais complexos, mas para iniciantes, é bom começar com um plano de leitura mais básico. Uma opção é começar com a leitura dos 4 evangelhos, que narram a vida, ministério e ensinamentos de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Outra opção é começar com o livro de Provérbios, que contém muitas lições práticas e sábias sobre como viver uma vida virtuosa e sábia. Mas, talvez, assim como muitas pessoas gostam de começar do começo, ou seja, de Gênesis, fique livre para escolher. No entanto, a dica aqui é não escolher planos de leituras muito rápidas, como por exemplo, ler a Bíblia toda em 30 dias. É possível, mas para quem está iniciando, prefira planos mais longos que não vai te exigir tanto. Além disso, também existem aplicativos e sites que oferecem planos de leitura diários, semanais ou mensais, o que pode ser útil para aqueles que desejam seguir um plano estruturado. Independentemente do plano escolhido, é importante lembrar que não devemos encarar a leitura da Bíblia apenas uma tarefa, mas sim uma oportunidade de se conectar com Deus e de crescer espiritualmente. Faça anotações durante a leitura da Bíblia. 4. Faça anotações durante a leitura. Eu particularmente gosto desta dica.
Fazer anotações durante a leitura da Bíblia pode ajudar a aprofundar a compreensão das Escrituras e a lembrar as lições aprendidas. Quando um versículo ou passagem chamar a atenção, anote-o em um caderno ou em um aplicativo de notas. Depois, reflita sobre o que a passagem significa e como ela se aplica à sua vida. Além disso, também é útil anotar dúvidas ou perguntas que surgem durante a leitura, para que possam ser pesquisadas e discutidas posteriormente. Anotar pensamentos e sentimentos pessoais relacionados à passagem também pode ajudar a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus e a compreender melhor sua vontade. É importante lembrar que a Bíblia deve ser interpretada em seu contexto histórico e cultural, e que nem sempre uma passagem significa o que parece à primeira vista. Por isso, é sempre bom consultar comentários ou estudos bíblicos para uma compreensão mais completa da passagem em questão. Se você ter o hábito de anotar, certamente terá muito conteúdo para consultar quando precisar. Então, siga esta dica e anote. 5. Faça perguntas. Esta é boa dica para te ajudar não somente na leitura, como também a estudar a Bíblia. Fazer perguntas durante a leitura da Bíblia pode ajudar a aprofundar a compreensão das Escrituras e a estimular a reflexão pessoal. Ao ler um versículo ou passagem, faça perguntas como: o que essa passagem está dizendo sobre Deus? O que essa passagem está me ensinando sobre mim mesmo? Como posso aplicar essa passagem à minha vida hoje? O que essa passagem está dizendo sobre a natureza humana? Como essa passagem se conecta com outras passagens bíblicas? Fazer perguntas também pode ajudar a encontrar respostas para dúvidas e incertezas que possam surgir durante a leitura. Lembre-se de que a Bíblia é um livro complexo e cheio de nuances, e que nem sempre é fácil entender completamente uma passagem à primeira vista. Fazer perguntas e buscar respostas pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda das Escrituras e a crescer espiritualmente. 6. Aprenda sobre o contexto histórico. Aprender sobre o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita pode ajudar a compreender melhor as Escrituras e o significado das passagens bíblicas. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos, em diferentes locais geográficos e em meio a contextos históricos variados. Por exemplo, entender o contexto histórico em que foi escrito o livro de Gênesis pode ajudar a compreender melhor a narrativa da criação e outras histórias antigas. Compreender o contexto histórico em que foram escritos os profetas do Antigo Testamento pode ajudar a entender melhor as mensagens que eles estavam transmitindo ao povo de Israel. Da mesma forma, compreender o contexto histórico em que foi escrito o Novo Testamento pode ajudar a entender melhor a mensagem de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. Existem muitos recursos disponíveis para aprender sobre o contexto histórico da Bíblia, como comentários bíblicos, livros de história e estudos bíblicos. Além disso, é útil lembrar que a Bíblia foi escrita em um tempo e lugar diferentes do nosso, e que a interpretação das passagens bíblicas deve levar em consideração esse contexto histórico e cultural. Mesmo para a leitura da Bíblia, é importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico do contexto. Minha dica é que antes de começar a ler um livro da Bíblia, você procure ler o contexto daquele livro. Para isso, você pode usar uma Bíblia de estudo ou um comentário bíblico. Passo que você vai praticando a leitura bíblica, é natural que aprenda lições da palavra de Deus. Por isso, minha dica aqui é para que você tenha esse hábito de tirar lições para a sua vida durante a leitura. Quando estiver lendo sobre a história de Davi, por exemplo, se pergunte o que eu aprendo aqui, ou como posso aplicar isso em minha vida. Entenda que como cristãos não podemos ler a Bíblia apenas para colecionar leituras, mas para sermos mais parecidos com Cristo. Ou seja, a leitura bíblica precisa acrescentar algo em nossa vida e, dessa forma, nos tornamos pessoas melhores. Como ler a Bíblia? Pessoas conversando sobre a Bíblia. 8. Compartilhe o que você aprendeu. Compartilhar o que você aprendeu durante a leitura da Bíblia pode ajudar a reforçar sua compreensão das Escrituras. Além disso, pode beneficiar outras pessoas que possam estar buscando crescimento espiritual. Existem várias maneiras de compartilhar o que você aprendeu, como participar de um grupo de estudo bíblico. Você pode se reunir com amigos, familiares ou membros da sua igreja para discutir passagens bíblicas e compartilhar seus insights. Compartilhar em redes sociais. Considere postar um versículo bíblico que tenha sido significativo para você ou compartilhar uma breve reflexão sobre uma passagem bíblica.
Ensinar aos outros. Considere se voluntariar para ensinar uma classe de escola dominical ou liderar um estudo bíblico em sua igreja. Conversar com amigos e familiares. Conversar com amigos e familiares sobre o que você aprendeu durante a leitura da Bíblia pode ser uma forma significativa de compartilhar sua fé e crescer juntos. Considere discutir passagens bíblicas com amigos ou familiares em um ambiente descontraído e aberto. Compartilhe, porque compartilhar o que você aprendeu pode ser uma forma poderosa de inspirar outras pessoas e crescer em sua própria fé. Além disso, ao compartilhar suas reflexões e ideias com outras pessoas, você também pode aprender com as perspectivas e experiências de outras pessoas. Agora, só lembrando que, ao querer compartilhar, cuide para não ser chato. Ou seja, saiba discernir o momento certo para compartilhar. 9. Mantenha uma mente aberta. Manter uma mente aberta ao ler a Bíblia é uma dica importante para evitar interpretações errôneas e para permitir que a palavra de Deus se revele de maneiras novas e profundas. É complicado quando alguém acha que já sabe tudo e que não muda sua forma de pensar por nada. Infelizmente existem crentes velhos que têm a mente fechada e não aceitam a verdade. Mas, você pode ser diferente. Aqui estão algumas dicas para manter uma mente aberta durante a leitura da Bíblia. Esteja aberto a diferentes interpretações. A Bíblia é uma coleção complexa de livros escritos em diferentes idiomas e em diferentes épocas. Isso significa que existem muitas interpretações possíveis para as passagens bíblicas. Esteja aberto a diferentes interpretações e perspectivas, e esteja disposto a considerar pontos de vista diferentes do seu. Considere o contexto cultural e histórico. Para entender plenamente o significado das passagens bíblicas, é importante considerar o contexto cultural e histórico. Tente aprender sobre a cultura, política e sociedade da época em que as passagens foram escritas para obter uma compreensão mais completa. Não tenha medo de fazer perguntas. A Bíblia é uma fonte de sabedoria, mas também é complexa e pode ser difícil de entender em alguns lugares. Busque ajuda de líderes religiosos, amigos ou outros recursos confiáveis para ajudá-lo a entender melhor. Esteja disposto a mudar de ideia. Manter uma mente aberta significa estar disposto a mudar de ideia ou a reavaliar suas crenças à medida que você aprende mais. Esteja aberto a mudar sua compreensão das Escrituras à medida que você cresce em sua fé e compreensão. Isso pode ajudar a enriquecer sua compreensão das Escrituras e permitir que você se conecte com Deus de uma forma mais profunda. 10. Ore antes e depois da leitura. Apesar de ter deixado esta dica por último, eu creio que ela é a mais essencial. Orar antes e depois da leitura da Bíblia é uma prática importante que pode tornar a leitura da Palavra de Deus uma experiência mais significativa e pessoal. Aqui estão algumas dicas para orar antes e depois da leitura da Bíblia. Antes de começar a ler a Bíblia, peça orientação a Deus. Você pode pedir para Ele iluminar sua mente e abrir seu coração para entender a sua palavra. Peça para Ele mostrar o que Ele quer que você aprenda e como você pode aplicar esses ensinamentos à sua vida. Seja grato. Depois de terminar a leitura da Bíblia, reserve um momento para agradecer a Deus pela oportunidade de ler sua palavra. Agradeça-o pelos ensinamentos que você aprendeu e pelo conhecimento que Ele compartilhou com você. Agradeça-o pela sua fidelidade e amor. Ore para que a palavra de Deus transforme sua vida. Peça para que o Espírito Santo trabalhe em você e mude seu coração para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. Peça para que Ele lhe dê a força e a sabedoria necessárias para aplicar as lições que você aprendeu em sua vida diária. Medite na palavra. Depois de ler a Bíblia, reflita sobre o que Deus está tentando lhe ensinar através dessas passagens. Ore para que você possa lembrar e aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Na busca por uma leitura da Bíblia mais significativa e transformadora, exploramos juntos 10 dicas práticas que podem enriquecer nossa jornada espiritual. Desde definir um tempo e lugar específicos para ler até compartilhar o que aprendemos com outros, cada sugestão foi projetada para nos aproximar mais de Deus e nos ajudar a compreender suas mensagens de maneira mais profunda. No entanto, a mais crucial de todas essas dicas é a última: a importância da oração. Antes e depois da leitura da Bíblia, a oração nos conecta diretamente com o divino, abrindo nossos corações e mentes para receber sua orientação e graça. Portanto, que possamos nos lembrar sempre dessa poderosa ferramenta espiritual.
pois é ela que nos capacita a verdadeiramente absorver e aplicar os ensinamentos das Escrituras em nossa vida diária. Que cada página lida seja uma oportunidade de crescimento espiritual, e que a nossa jornada rumo à compreensão e transformação nunca pare. Obrigado por nos acompanhar neste vídeo e que Deus abençoe sua caminhada de fé.